Olá, estamos começando mais um TV Imóveis aqui da TVR. Como todos nós sabemos, o mercado imobiliário oferece variedades para todos os gostos. Por isso, um dos assuntos dessa semana é sobre a escolha do terreno para construção, os cuidados que devemos tomar e itens que devemos priorizar. Como prometido, também teremos dicas da construção a partir dessa semana aqui no TV Imóveis. Construção desde a terraplanagem, que é o tema de hoje, até o acabamento. Então fique com a gente! Como escolher o local para se construir? Essa questão, sem dúvida, é levantada por muitos na escolha. Mas cuidado! Muitos itens devem ser levados em consideração até mesmo na compra ou na escolha de um terreno. Para tratar do assunto, nós vamos falar com o presidente do Nuplan, Flaviano Lima. Flaviano, muito obrigada por nos receber e já te deixo a pergunta. O que devemos levar em consideração para construir? Primeiro eu queria agradecer essa presença aqui na TV Regional, ela é bastante importante, uma nova TV aqui em Sorocaba e toda a região, né, já que nós estamos num contexto de região metropolitana, né, de Sorocaba, mais 25 cidades, contando Sorocaba, são 26 cidades, isso é bastante importante, né? Na sua pergunta, que coloca pra gente, a pessoa quando vai escolher aonde morar, né, seja um terreno, seja um apartamento, né, qual tipo de propriedade ele deseja, ele precisa pensar efetivamente naquele local que melhor lhe convém. Né? O que é conveniente? Eu quero estar mais próximo da minha família, eu quero estar mais próximo do meu trabalho, eu quero estar mais próximo da escola dos meus filhos, né? Eu quero estar mais próximo do clube, enfim, qual a infraestrutura da cidade, da questão urbana, eu vou desejar utilizar mais. Né? Hoje, nesse mundo contemporâneo, quanto mais próximo do trabalho, melhor, né? A gente vai gastar menos com transporte, né? Poderemos ir caminhando, que é uma prática mais saudável. Então hoje a pessoa ela tem que procurar realmente verificar aquele local que mais será conveniente para ele morar, levando em consideração tudo isso. Quanto ao plano diretor, vai abrir novas áreas comerciais, até mesmo devido ao crescimento da cidade? Sim, o nosso plano diretor ele já é um plano bastante avançado, né? Ele está passando por um processo de revisão com a participação da sociedade, tivemos debates já promovidos em audiência pública pela Prefeitura, né, no ano passado, e ele agora seguirá para a Câmara Municipal logo que termine esse processo. Ainda está em revisão dentro da Prefeitura. Mas hoje o atual plano ele já foi muito bem pensado, existe um processo de grande participação da sociedade e foi refletido que seriam os grandes vertentes de crescimento da cidade, a Zona Norte, né, e a Zona Oeste. Sim, resumidamente ele serve para verificar, analisar a cidade, quais pontos realmente são necessários? Ele parte de um diagnóstico, né, da cidade, certo. E depois, em cima desse diagnóstico ambiental, físico, do território, das questões da infraestrutura, ele vai dar as diretrizes desse crescimento e colocar as regras, né, construtivas dentro da cidade. Um dos elementos muito importantes. Isso também atrelado ao quê? Um plano viário da cidade, né? A gente tem buscado uma integração com o plano diretor ambiental da cidade, que nós já temos, enfim, plano de saneamento básico, são os vários planos da cidade que vão se relacionando e fomentando o nosso plano diretor para que a gente possa crescer com qualidade, né, com o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito, Flaviano, mas o que se deve priorizar na escolha de um terreno? Bom, é fundamental que a pessoa procure sempre um profissional. Eu indico que ele vá a uma imobiliária, procure um corretor de imóveis, né, credenciado, com Cresce, com experiência, né, com conhecimento da cidade, que ajude a ele justamente a buscar essa melhor localização, né, para esse terreno. E esse terreno a gente pode estar construindo uma casa, pode estar construindo um comércio, pode até estar fazendo um prédio, enfim, são várias as possibilidades em cima desse terreno.
mas sobretudo na escolha, na medida em que você já fez aquela reflexão do que você deseja, né, você vai começar a pensar no melhor terreno e esse profissional vai direcionar. Então eu quero fazer um comércio, então eu acabo indo para um bairro que está em expansão, uma rua que tenha uma movimentação maior, um número de pessoas mais próximas, maior. Uma esquina, enfim, vai ajudar você a escolher esse terreno para montar um comércio de forma que ele possa se desenvolver, né? Já a residência, eu quero ficar mais próximo da escola, quero ficar mais próximo do clube, eu quero ficar mais próximo do centro esportivo, enfim, eu também vou tentar encontrar essa localização, harmonizar todos os interesses que a gente tem, né, para melhor moradia. Mas quando a gente fala dessa questão do terreno, né, tomar muito cuidado com essa documentação, de quem você vai comprar, a responsabilidade hoje é do corretor, né, quando você está fazendo a intermediação, né, dessa compra por um corretor, ele é responsável por te garantir essa compra, né, em termos da própria justiça. Então esse é um caminho importante. E o engenheiro, o arquiteto, para você planejar e saber se aquele terreno ele vai ter a melhor condição daquele projeto que você sonha. Ok, Flaviano, mas agora falando em valores, como se dá o valor de mercado de um terreno? Veja, o valor de mercado de um terreno, ele vai nascer da oferta e da procura, né? Então hoje a gente tem um número de pessoas, né, que estão demandando, estão procurando comprar o terreno, que tem as suas restrições orçamentárias, tem as suas possibilidades, e temos também os empreendimentos que estão à disposição. Temos os loteamentos fechados, os condomínios, os edifícios e assim por diante, né? Então, entre essas intenções de compra e essa oferta, a gente vai ter uma primeira base para esse valor de mercado. Daí vem a questão da localização, da infraestrutura que existe, né? Tudo isso faz com que um determinado imóvel se valorize mais do que o outro, né? Ou não tenha tanto valor. Mas quanto a gente tem imóveis que tem uma rua de maior movimento, acaba tendo um valor maior, até por causa ele vai ter um perfil duplo, a gente fala, pode servir para residência, ou pode servir, um perfil misto, perdão, né, pode servir inclusive para comércio, né? Então a gente tem essas questões que entram na valorização do imóvel, né? Mas ele se dá sobretudo sobre a oferta e da procura. Então quando as pessoas estão procurando, demandando, vai depender da sua renda, da sua condição de financiamento, da sua poupança, enfim, de uma série de questões e variáveis, né, que tem as suas restrições e as suas possibilidades. E o ofertante também, ele tem os seus custos, tem o seu desejo, e ali a gente vai nascer a negociação. Agora o que a gente percebe, né, justamente os imóveis mais centrais acabam tendo um valor um pouco mais alto, né, até porque ele já tem esse uso misto, essas condições de fluxo, de trânsito, que atraem, né, e possibilitam esse desenvolvimento comercial da área de serviços, né, outros imóveis mais distantes com valores menores. Mas conforme se dá o desenvolvimento urbano, a gente observa, inclusive na nossa cidade de Sorocaba, uma valorização geral dos imóveis. Bem, nós sabemos que há um crescimento muito grande aqui em Sorocaba, tanto ao crescimento populacional como da cidade mesmo. Nós temos a zona industrial com crescimento imenso. O que você me diz em relação à valorização da região? Bom, Sorocaba ela tem uma posição privilegiada, né, no estado de São Paulo. Nós estamos próximos a São Paulo, a 90 quilômetros, próximo a Campinas, né? Quando a gente fala próximo a São Paulo, para a gente entender isso, nós temos a macrometrópole paulista com 30 milhões de pessoas, quando a gente soma a população da Baixada Santista, da região do Vale do Paraíba, da região de Campinas e a região metropolitana de Sorocaba, que a gente espera que esse ano ela seja efetivamente criada pela Assembleia Legislativa. Então isso é um dos grandes pontos de concentração de riqueza do país, né? 1/3 do PIB, por exemplo, está na nossa região toda aqui, na macrometrópole paulista. Como você bem colocou, nós temos também uma indústria bastante forte, o desenvolvimento do comércio, dos serviços, tudo isso faz com que Sorocaba seja uma cidade muito atrativa, né? Então a gente tem que compreender isso, né, no sentido de que gera uma demanda por imóveis, né? E daí as pessoas vão procurar as melhores regiões para morar. Então nós temos aí 3 perfis distintos, eu poderia colocar, da nossa cidade. Como grandes vetores, eu tinha comentado a Zona Norte e a Zona Oeste, né?
A Zona Norte ela tem uma ligação muito fácil com o setor industrial, né, com a região industrial, Éden, Cajuru, Sim, né, a região da Castelinho. Então, nessa ideia das pessoas terem uma melhor mobilidade, é uma região privilegiada, tem tido muitos investimentos, né, a gente tem um parque tecnológico do outro lado, no final da Avenida Itavuvu. Então é uma região que ela está crescendo, está se desenvolvendo de maneira bastante interessante, né, e que tem uma grande concentração da população. Então ali tem uma vida, né, uma vida muito intensa, né, uma cidade muito linda ali. Da mesma coisa eu posso falar da região oeste. Né? A região oeste ela já vai mais no sentido que a gente pensar de Araçoiaba, né? Então ela já começa a ter um perfil também de muitos bairros, né, de condomínios que estão nascendo, ou de loteamentos, né, variados, um crescimento, né, também com um padrão de qualidade muito bom para as construções. Então a gente tem essas duas regiões da cidade que eu até falo que elas crescem de maneira bastante uniforme, né? Daí eu tenho um outro lado da cidade que ela também começa a retomar. A gente fala, as pessoas falam muito que é o nosso pulmão verde, né? Que é a região da Caputera, da zona leste, né? Que é uma região que começa a se revigorar. Então ela tem uma característica, um perfil já diferenciado. O nosso plano diretor já tem uma outra forma de olhar essa região, mas também é uma região muito agradável para se morar na nossa cidade. Então Sorocaba ela se valoriza como um todo, porque a gente tem um ordenamento, um plano diretor que evita que a cidade tenha uma expansão muito rápida. Geralmente uma expansão muito rápida ela acaba deteriorando a qualidade de vida da cidade e faz com que todas as regiões tenham uma boa distribuição com relação à forma de viver. Daí as pessoas têm que avaliar justamente, né, não é se aqui está mais valorizado ou lá, mas aquele imóvel que vai ser melhor para a vida do dia a dia, do cotidiano das pessoas, das famílias. Até mesmo, né? porque, como o senhor acabou de falar, a Sorocaba está sendo bem valorizada, Exatamente. não uma região ou outra. Exatamente. Né? Agora, se tratando de lotes com áreas verdes ou cursos de água, tem uma regra especial nesse caso? Bom, nós temos uma legislação muito específica, muito cuidadosa, tanto em âmbito municipal quanto a legislação estadual e mesmo a federal com relação aos espaços verdes, as questões ambientais, os cursos d'água. Então a gente tem sim regras muito específicas, mas hoje todos os loteamentos já procuram internalizar essas regras quando ele monta o lote. Então o lote ele já vem preparado, né? Pelo menos a gente em tese nós temos a clareza, ele já está preparado, ele não deve vir com uma restrição ambiental. Eu não posso vender um lote com restrição ambiental, né? Então um terreno com restrição ambiental, um terreno num loteamento fechado ainda mais. Então a gente tem uma legislação que é muito cuidadosa nesse sentido. É claro que as pessoas, por isso a importância de procurar um profissional para avaliar tudo isso, verificar, vem um engenheiro, ele já vai observar se ali, de repente, aquele lote realmente tem uma distância menor de um curso d'água, aquilo que vai ser possível construir ou não vai, se tem alguma planta específica de uma proteção. Bem, Flaviano, muito obrigada. Com certeza esclareceu dúvidas de muitos que estavam nessa dúvida cruel da escolha de um terreno. E agora, suas considerações finais. Bom, eu novamente gostaria de agradecer à TV Regional, a você, Ana, né, por essa oportunidade de a gente estar falando da nossa cidade, da nossa região, né, que ela passa por esse grande desenvolvimento. É importante que as pessoas tenham consciência, né, de que nós precisamos ter uma cidade, uma região mais sustentável, né? Tem que analisar todos esses conceitos e sairmos da teoria e irmos à prática, né? Cada um fazendo bem a sua parte ajuda no todo, né? Então eu queria parabenizar a TV Regional por essa iniciativa. Acho importante também a participação de outros segmentos da sociedade civil, que pode dar uma contribuição muito diferenciada com relação ao refletir a cidade, a todos esses cuidados que nós devemos ter, porque é o nosso grande lar, né? E aqui é o nosso planeta, a gente tem que ter esse cuidado bastante grande, né? Muito obrigada mais uma vez. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer que conta com piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, boulevard e churrasqueira.
Venha conhecer os apartamentos decorados e conferir de perto as melhores condições de pagamento para morar no que é seu ou investir em uma das áreas que mais crescem em nossa região. Use o seu FGTS na entrada e aproveite essa oportunidade, pois estamos na última fase de lançamento. E atenção, nesse mês, o Granville paga a sua escritura. Mude já! Plantão de vendas na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville, Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Agora que você ficou bem informado de como escolher um terreno para construir com sucesso, começaremos o quadro Dicas da Construção. Hoje com a engenheira Carla Fernanda falando sobre terraplanagem. Hoje vamos falar sobre a terraplanagem. Vamos dar dicas valiosas para você que deseja fazer uma construção bem-sucedida. Para iniciar o processo construtivo, o ideal é que você contrate um profissional especializado para fazer o levantamento da sua área. Para ele poder fazer um levantamento chamado levantamento planialtimétrico, que nada mais é do que informações que vão fazer com que conheçamos os desníveis reais do seu terreno. Com esse levantamento em mãos e com o projeto de implantação, podemos dar início à terraplanagem, que por definição significa aplanar e aterrar um terreno. Para se iniciar uma terraplanagem, é necessário avaliar alguns pontos do terreno. É necessário fazer uma sondagem do solo para conhecer qual o tipo de solo existente naquele terreno. Com essa sondagem também dá para a gente saber qual é o nível do lençol freático daquele terreno, se ele atinge as camadas que vão haver essa escavação ou se não vão atingir. E com essas informações em mãos, podemos saber se o solo que tem nesse terreno é bom para eu poder fazer o sistema de corte e compensação, no qual a terra que eu tiro do terreno, eu utilizo nele mesmo para fazer o aterro, ou se eu vou necessitar trocar o solo daquele terreno, levar essa terra embora, se ela for de má qualidade, e colocar terra boa no terreno. Esse segundo sistema, que é de importação de terra, ele encarece um pouco a terraplanagem. Mas na região que nós estamos, a maioria do solo é bom, então dá para fazer o sistema de corte e compensação, que sai uma terraplanagem mais barata. Para terraplanagens menores, talvez não caibam grandes máquinas. Então eu tenho que fazer serviços de terraplanagem com uma retroescavadeira, que é uma máquina menor, que cabe em terrenos menores. Porém, o tempo de duração desse serviço ele vai ser maior, porque uma retroescavadeira ela tem uma produtividade menor do que uma escavadeira hidráulica. Então, vai deixar o serviço um pouco mais lento, mas não significa que não dá para fazer. Nem todos os terrenos precisam de grandes movimentações de terra. Às vezes, só a remoção da camada vegetal já é o suficiente para aquele terreno acomodar a construção. E outras vezes, a pessoa que deseja construir usa os desníveis do terreno para acomodar a sua construção. Então, vai do que a pessoa quer construir e do que ela quer aproveitar do terreno para que seja necessário fazer a movimentação de terra, a terraplanagem. As ações básicas de uma terraplanagem são corte e aterro. O que seria o corte? O corte seria a escavação do solo para que a cota do terreno natural possa chegar à cota de projeto. Ou seja, eu tenho que rebaixar aquele terreno, então eu tenho que escavá-lo. Esse seria o corte. E o aterro é quando eu preciso elevar a cota do terreno natural para que ele atinja a cota de projeto, que é onde vai ser implantado a construção que se deseja. Lembrando que, para a execução do aterro, é necessária a utilização de solo de primeira categoria. Geralmente, muito utilizada a terra vermelha, porque ela atinge um ótimo grau de compactação. Os solos de segunda e terceira categoria, eles devem ser dispensados em locais autorizados pela prefeitura e órgãos competentes. Ainda em relação ao aterro, é importante falarmos sobre a umidade
que é necessária para a compactação do aterro, que é a chamada de umidade ótima. E nós conseguimos chegar a essa umidade ótima através do controle de laboratório. Não consigo fazer uma compactação num solo muito úmido e nem num solo seco. A compactação não é satisfatória, portanto, é necessário que o solo atinja essa umidade ótima para que a compactação do aterro seja satisfatória. Os custos com a terraplanagem, eles vão variar de acordo com o tamanho dos terrenos e também de acordo com a quantidade de movimentação de terra que vai ser feito naquele terreno. Muitas pessoas optam por não fazer a terraplanagem, por julgarem ser um custo alto, um gasto desnecessário, porque dá para acomodar a construção sem a terraplanagem. Porém, não levam em conta que com a terraplanagem eu vou utilizar uma área maior do meu terreno, vou utilizar melhor o meu terreno e após a terraplanagem, o meu terreno ele pode até dobrar de valor. Há uma valorização muito grande após a terraplanagem do terreno. Vale lembrar também que para a execução de uma terraplanagem satisfatória, é importante que você contrate uma empresa especializada. E se atente à diferença que existe entre contratar uma empresa especializada e contratar o maquinário. Quando você contrata o maquinário, você é o responsável pela sua obra. Você é o responsável pela execução da terraplanagem que vai acontecer no seu terreno. Agora, quando você contrata uma empresa especializada, a empresa é a responsável para garantir que a terraplanagem do seu terreno seja feita da maneira correta, de maneira satisfatória para atender o seu projeto. Então, lembrando, vale a pena contratar uma empresa especializada, vale a pena você fazer a terraplanagem do seu terreno, valorizar o seu terreno, para que assim a sua construção possa ocorrer de maneira bem-sucedida. Bem, o TV Imóveis encerra por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sua audiência. Agora, se você quer fazer parte do nosso programa, basta entrar em contato com o departamento comercial aqui na TVR. Até a próxima semana com mais novidades do mercado imobiliário.